Bom dia a todos. O meu nome é João Monteiro e irei dar início à minha apresentação, intitulada O efeito a longo prazo da variedade climática na população de carcinhos menos no estuário do Mondego. A espécie que eu estudei, tal como disse anteriormente, foi o carcinhos menos, caranguejo verde europeu. É uma espécie que consegue se adaptar a uma ampla gama de salinidades e temperaturas, fazendo então com que seja considerada uma espécie euriolina e euritérmica. Devido a esta gama de salinidade e temperaturas, é um dos escapes mais abundantes nos estuários europeus e apresenta então um grande impacto, quer económico como ecológico, ao longo de todo o planeta. Pois, além disso, a sua autoplasticidade fez com que fosse uma espécie capaz de invadir todos os restantes continentes, estando inclusive no top 100 de espécies mais invasoras do mundo. A nível morfológico, esta espécie apresenta três morfótipos diferentes, verde, laranja e vermelho. Esta diferença de morfotipos deve-se à fotodesnaturação do pigmento da estaxantina. Quando desnaturado, irá apresentar uma coloração avermelhada. Isto significa, então, que um indivíduo com uma coloração avermelhada apresenta um tempo de muda de carapaça superior a um com uma coloração verde. A nível de dimorfismo sexual, também é possível observar existências de diferenças, pois o macho apresenta o abdômen de uma forma triangular, enquanto que a fêmea apresenta o abdômen de uma forma mais oval. O número de eventos climáticos extremos em Portugal tem vindo a aumentar, quer na sua frequência como intensidade. E segundo o IPCC, a sua intensidade e frequência ainda irá aumentar mais. Os eventos climáticos extremos que ocorrem com maior frequência são as secas, as cheias, as ondas de calor e as ondas de frio. Através de bases de dados de longa duração, consegue-se então compreender de melhor forma o efeito deste tipo de eventos climáticos extremos nos ecossistemas. Posto isto, os principais objetivos do meu trabalho foi descrever a dinâmica populacional de carcinhos médios no estuário do Mondego entre 2013 e 2018 e então também avaliar o efeito de eventos climáticos extremos de secas e cheias na população de carcinhos médios. Para isto foram realizadas amostragens mensalmente entre 2013 e 2018 durante a noite em condições de maré cheias. As amostragens foram realizadas em 4 zonas distintas do estuário, junto à Embocadura, no braço sul, junto ao Rio Pranto e no braço norte. Em cada zona foi realizados 3 arrastos de fundo, de modo a cobrir uma área mínima de 500 metros quadrados e um tempo de 3 minutos. Posteriormente aos arrastos, foi analisados os parâmetros físico-químicos da água de fonte. Em laboratório, todos os caranguejos foram medidos, observados o seu sexo, o seu morfotipo e a sua condição reprodutiva. Para além disso, através das equações previamente definidas por Beatrial em 2005, foi possível calcular o biomassa para cada um dos sexos, bastante colocar a largura de carapaça na equação. De modo a analisar os dados, a população foi definida em 76 classes também diferentes e foram analisados os parâmetros biológicos, quer de número de juvenis, densidade e biomassa total da população. A proporção sexual da população também foi analisada e foi dividida em classes também com 15 milímetros de diferença entre elas. Foi observada quer as diferenças entre as classes também e conforme as variáveis climáticas. Para isto foi realizadas as novas de uma via. A abundância de morfotipos também foi analisada conforme os sexos e conforme as variáveis climáticas. Novamente, foi realizadas as novas de uma via. Para avaliar a distribuição espacial de carcinhos menos no estuário do Mondego, foi realizada a análise de redundância, tanto para os dados de densidade como biomassa. Os parâmetros biológicos analisados foi as classes de tamanho, os morfotipos e o sexo. Os parâmetros ambientais foi a temperatura, a salinidade e a precipitação. Uma ótima forma de conseguirmos compreender as diferenças ao longo de uma base de dados de longa duração é através da análise do zoom, onde a interpretação do gráfico baseia-se na observação do declive da reta, pois um declive da reta positivo significa que nesse período de estudo a variável foi superior à média de estudo. E caso o declive seja negativo, significa que naquele período o valor foi inferior à média de estudo. Posteriormente foram realizadas correlações, quer para observar correlações entre os parâmetros biológicos e ambientais. Seguidamente nos resultados, é possível neste gráfico é possível verificar a precipitação e a normal climatológica ao longo de todos os anos, sendo que a precipitação em bastantes anos encontra-se abaixo da normal climatológica. Podendo então considerar os anos 2004, 2005, 2007, 2008, 11, 12, 15 e 17 como anos de seca, os anos 2003, 2006, 2009, 2013, 2016 e 2018 como anos regulares,
e os anos 2010 e 2014 como anos chuvosos. Esta classificação também foi obtida através do Instituto Português de Mar e da Atmosfera. Através deste gráfico, é possível observar a densidade de juvenis, sendo que observa-se que existe um recrutamento contínuo ao longo de todo o ano, existindo picos de reprodução, principalmente na altura do inverno e da primavera. A maioria dos juvenis encontra-se presente na estação do Rio Pranto, pois é um local que apresenta melhores condições de desenvolvimento destes, pois apresenta uma alta temperatura, um maior número de nutrientes e uma maior proteção contra predadores. Também é possível observar que existe um maior número de juvenis em anos de seca, pois estes anos permitem então melhores condições de recrutamento, devido ao baixo caudal do rio, então que irá facilitar a entrada das oas para dentro do estuário. Avaliando a população geral de carcídeos maianos, tanto para a biomassa como para a densidade, é possível observar valores bastante semelhantes aos dos juvenis, pois a grande maioria da população é constituída por juvenis, sendo também observável que a maioria da população encontra-se na estação do Rio Pranto e em anos secos há uma maior porcentagem de população. Também se observa uma baixa densidade populacional na estação da Embocadura e do Braço Norte, pois estes locais são locais com alto hidrodinamismo e então com piores condições de sobrevivência. Avaliando as diferentes classes de tamanho e a proporção sexual, observa-se que numa primeira classe de tamanho existe uma alta percentagem de machos, seguidamente existe um equilíbrio do sexo rácio de 1 para 1, e na última classe de tamanho existe novamente uma alta percentagem de machos. Esta última alta percentagem de machos deve-se a que o tamanho máximo das fêmeas seja inferior ao dos machos, facilitando então assim que existe uma maior percentagem de machos na última classe também. Avaliando se existiam diferenças conforme as variáveis climáticas. Não foi possível observar qualquer existência de diferenças. Por sua vez, avaliar os morfotipos, foi possível, como seria expectável, que existisse uma grande percentagem de indivíduos com o morfotipo verde para ambos os sexos, e que, tal como está sugerido na literatura, existe uma maior percentagem de indivíduos com morfotipo laranja e vermelho nas fêmeas do que nos machos. Avaliando se existiam diferenças conforme as variáveis climáticas. Não foi possível observar qualquer diferença. Para avaliar a distribuição espacial de carcídeos maianos ao longo do estuário, como eu disse anteriormente, foi realizado a análise de redundância. Os valores de densidade e biomassa foram bastante semelhantes, sendo que é facilmente observável nos gráficos uma diferença completamente oposta nos dados de precipitação e salinidade, pois em anos com uma alta precipitação, a salinidade no estuário será menor e o oposto será também observado. A maioria da população encontra-se presente na estação do Rio Pranto, e que o número de juvenis encontra-se então altamente relacionado com a temperatura. Os morfotipos laranjas e vermelhos e os classes de maior tamanho encontram-se mais correlacionados com a salinidade e então encontram-se numa zona mais próxima à embocadura do estuário. A análise de consumo é então uma ótima forma para avaliar a base de dados de longa duração, pois assim facilmente observa-se em períodos se houve um aumento ou uma diminuição da densidade ou dos parâmetros em comparação à média. Avaliando correlações, não foi possível observar nenhuma correlação entre as variáveis da temperatura e precipitação com as variáveis biológicas. Avaliando, por sua vez, a salinidade, foi possível observar uma correlação bastante positiva com as variáveis biológicas, e isto deve-se então que com uma maior salinidade irá existir então um melhor sucesso reprodutivo, tanto porque as larvas desenvolvem-se com uma melhor facilidade com salinidades superiores e também irá existir um menor caudal do rio, o que irá então facilitar a entrada das larvas no estuário. Avaliando o índice NAO, foi possível observar uma correlação bastante negativa, isto é, pois o índice NAO é um índice que atua principalmente no inverno, então é também no inverno que existe o maior recrutamento do caranguejo. O índice NAO positivo faz então com que haja uma maior turbulência da água e o que também irá levar a que existam piores condições de recrutamento destes. Posto isto, os fatores que afetam a população de carcídeos maianos no estuário do Mondego são bastante diferentes. A nível espacial, esta é afetada pela temperatura e salinidade, que irá então definir o local onde este se encontra dentro do estuário, e a nível da dinâmica populacional, este é afetado pelo caudal do rio, a salinidade e o índice NAO. Irá então afetar o sucesso do recrutamento de juvenis. Avaliando o efeito dos eventos climáticos extremos na população de carcídeos maianos, no caso de existência de uma seca, irá existir uma diminuição do caudal do rio, um incremento de água salgada no estuário, o que irá então levar a um aumento do recrutamento,
e o aumento, então, da densidade populacional de carcinhos médios no estuário. No caso de Macheia, irá-se observar completamente o oposto. Irá existir um aumento do caudal do rio, uma menor salinidade, um menor sucesso no recrutamento e então uma baixa densidade populacional de carcinhos médios. Quero agradecer a todos estes que me ajudaram tanto a trabalhar como a realizar o projeto e obrigado pela vossa atenção.